Então, irmãos, aqui em Atos 12, aleluia, em diante, a qual vos fala, Pedro era guardado na prisão, aleluia. E o anjo falou: Pedro, acorda, Pedro, levanta-te depressa. Eu quero te livrar dessa situação. Eu quero te livrar dessa situação, oh glória. Quantos querem ser libertos do vício? Quantos querem ser libertos dessa situação? Quanto querem ser libertos, aleluia, das drogas? E Deus hoje ele fala para você hoje, nesta manhã: o que queres que eu te faça nesta manhã? O que queres que eu te faça nesta manhã? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, oh glória. Porque só o Senhor tem, aleluia, a providência para a tua vida. Só o Senhor tem a bênção para vocês. Mas é necessário perseverar na oração. É necessário perseverar, irmãos, aleluia, buscando a presença. É a presença de Deus que nos coloca de pé, irmã Eliana. Oh glória, a Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus não há de passar. Oh glória, tenha certeza, meus irmãos, que nesse dia o anjo do Senhor está visitando lares nesta manhã. O anjo do Senhor está visitando famílias nesta manhã. Oh glória, porque o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Oh glória, quem quer vida aí, quem quer libertação aí nesta live, quem quer a presença de Deus nesta live, aleluia. Porque só o Senhor, irmão, tem poder para te salvar. Só o Senhor tem poder para te libertar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, oh glória. E nesta manhã, Jesus está falando conosco nesta manhã, assim como eu enviei o meu anjo para poder tirar Pedro da prisão, assim enviarei o meu anjo para poder lutar e pelejar por vocês. O meu anjo vai à sua frente, o meu anjo vai até vocês nesta labassure cantarábia. O Senhor, ele zela por mim. O Senhor, ele zela pela tua vida. O Senhor cuida de vocês. Vocês são, aleluia, imagem e semelhança de Deus. Vocês são escolhidos por Deus. Quem escolheu nós foi Jesus, aleluia. Não foi nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Ele teve misericórdia de nós quando nós se encontrava na lama, no pecado, todo sujo, contaminado com as coisas deste mundo. E Deus, Ele nos resgatou. Deus nos fez uma nova criatura. Deus nos fez, aleluia, varão valoroso, mulheres valorosas, e Deus nos fez diferente, aleluia, para poder brilhar no meio das trevas. E Deus fala conosco nesta manhã que nós somos luz. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Oh glória, não podemos se contaminar com as coisas deste mundo, porque, aleluia, porque o que há neste mundo é passageiro, aleluia. A palavra de Deus não vai passar. O céu e a terra passa, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, é um prazer imenso estar com vocês nesta manhã de sábado, nesta live maravilhosa, esta live a qual o Senhor ele marcou um encontro conosco nesta manhã para poder estar falando com vocês um pouquinho das maravilhas e da presença de Deus, porque, aleluia, porque a maior oportunidade é estar na presença do Senhor, a maior oportunidade é estar servindo a Deus, aleluia. E voltando aqui para a palavra, irmãos, quando o anjo do Senhor, Meliana, aleluia, ele acordou Pedro, aleluia. O anjo do Senhor acordou Pedro e Meliana. Meu Deus, você sabia, às vezes nós estamos dormindo e o anjo do Senhor nos acorda. Acorda, Meliana, acorda, meus irmãos, ora, vamos orar,
ora madrugada, ora 3 horas, ora 2 horas da manhã, ora meia-noite. É assim que acontece às vezes. O anjo do Senhor, ele vai até a gente. Deus envia o anjo do Senhor até nós e fala assim: vamos orar. Hora de orar, ora. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele vê o futuro. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, se você orar, às vezes tá tudo bem. Mas se você orar agora, lá na frente acontecem as perseguições e as lutas, mas você vai estar abastecido como aquelas 5 prudentes, estão com azeite, estão preparadas. Oh glória, assim também, aleluia, é que acontece. E ali o anjo do Senhor acordou Pedro. E Pedro, ele acordou assustado, irmã Eliana. O que está acontecendo? Eu estou dormindo, eu estou sonhando. Pedro achou que estava sonhando. Oh, glória. Mas o anjo do Senhor falou assim: bora, Pedro. Levanta depressa, Pedro. Irmão, o anjo estava com pressa. Você entende, irmã Eliana? O anjo estava com pressa para poder libertar Pedro. Ei, meu Deus, liberta Pedro. Nesta manhã Deus quer libertar pessoas. Dependendo do dia que você vai ver esta live. Esta live está sendo gravada e depois vou estar reproduzindo depois essa live para quem quiser ver novamente, amém? E então o anjo do Senhor falou: levanta, Pedro, desperta, Pedro, acorda, Pedro. E Pedro estava meio sonolento, não estava entendendo nada. Oh, glória. Tem pessoas, irmã Eliana, que não está entendendo nada. Tem pessoas que não estão entendendo nada do que está acontecendo. Aleluia. Mas no mundo espiritual está uma grande batalha, uma grande guerra. O inimigo tenta de qualquer maneira nos aprisionar, nos trancar, para que nada venha dar certo na nossa vida. É nesse momento que Deus ele vê pessoas orando por nós. Deus vê a gente falando com Deus. Deus vê a gente clamando a Ele. Aí Deus vai e vê o seu anjo. Como também ali o povo ali, enquanto Pedro se encontrava na prisão, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor foi visitar Pedro na prisão. Deus enviou o seu anjo para poder libertar Pedro da prisão. É assim que acontece. Enquanto vocês oram, irmã Eliana, aleluia, Deus visita seu esposo. Enquanto você busca, irmã Eliana, Deus vai trabalhando a vida dele. Porque tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo. Oh, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz: aleluia, levanta-te, Pedro, depressa, Pedro. E as mãos de Pedro se encontravam com acorrentadas. Tem pessoas, irmã Eliana, que está com as mãos presas, está com o pé preso e não consegue caminhar para a casa de Deus. Tem pessoas que estão aprisionadas. Irmã Eliana, tem pessoas que se encontram presas pelo inimigo, não tem força para ir para a igreja mais, não tem força para dobrar o joelho mais. E Deus está falando conosco nesta manhã. Aleluia! Oh, glória! Meu Deus, que mistério, hein? Glória, glória a Deus. Irmãos, tem pessoas que estão com as mãos presas, porque fala aqui em Atos 12, 7, é forte. E caíram-lhe as mãos as cadeias. Olha só, Emiliana. E caíram das mãos as cadeias. Eva Alves, Pai do Senhor Jesus Cristo, minha irmã, bem-vinda. Então, caíram-lhe das mãos as cadeias. Então, tem pessoas que estão com a mão presa, acorrentada pelo inimigo, os pés presos também, para poder não ir para a casa de Deus, para não buscar Deus mais. O inimigo quer aprisionar. Amém? Louvado seja. Irmãos, eu vou fechar aqui a porta aqui, tá? Um pouquinho de barulho aqui, tá? Rapidinho, tá, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, se eu só minimizar aqui a minha câmera aqui. Glória a Deus, já volto, tá?
Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, tem pessoas que se encontram com as mãos presas, como fala aqui, né? Em Atos 12, 7, né? E caíram-lhe as mãos, as cadeias. Olha que mistério, Meliana. É forte, né? Oh, glória. Meu Deus, que presença é essa, Jesus? Meu Deus, e caíram-lhe as mãos as cadeias. Nesta manhã, irmãos, as cadeias de Satanás, as cadeias malignas, os trabalhos de macumbaria contra as vossas vidas, nesta manhã, está sendo despedaçado, está sendo desfeito nesta manhã. Toda ferramenta do inimigo contra as vossas vidas, tudo que o inimigo investiu para vocês, estão sendo desfeito nesta manhã, em nome de Jesus. É para quem crê. Se você crê, irmão, compartilha esta live, manda para os grupos, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Esta live está sendo gravada, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, da presença do Senhor Jesus, oh glória. Aleluia. Meu Deus, é forte. Perdão. Levantando depressa, caíram-lhe das mãos as cadeias. Então, Deus está falando para você nesta manhã, irmãos. Levanta depressa, que as cadeias das vossas pernas, das vossas mãos, estão sendo quebradas, estão sendo desfeitos. Porque o inimigo, ele ganha, irmãos, para poder você usar uma droga, roubar, matar, se prostituir. O inimigo, ele investe para que você não vá para a casa de Deus. Por isso que aqui está falando, quando o anjo falou, Pedro, levanta depressa, Pedro. E as cadeias caíram das mãos de Pedro e dos pés. E nesta manhã, irmãos, Deus está falando para vocês nesta manhã que o cigarro, a bebida, as drogas estão caindo por terra contra as vossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É para quem crê, irmãos. É a palavra profética. É para quem crê nesse dia, irmãos. Que as cadeias estão caindo por terra nesta manhã, irmãos. Aleluia. E Pedro, irmãos, Pedro levantou depressa, assustado. Pedro levanta depressa. E ainda o anjo falou com Pedro ainda. Aleluia. Pega as tuas sandálias. Aleluia. O anjo disse, pega a tua sandália, Pedro. E Pedro pegou as sandálias. Aleluia. E falou, lança as costas a tua capa e segue-me. Interessante que o anjo do Senhor, Meliana, mandou Pedro seguir ele. Aleluia, o anjo mandou, Pedro, então me segue. Ei, o anjo falou, Pedro, me segue. É uma palavra, irmã Eliana. Quem tá aqui me assistindo nesta manhã? Deixa eu ver aqui. Tá bom, 2 pessoas, tá na bênção. Irmãos, é forte. O anjo falou, Pedro, me segue, Pedro. Meu Deus. O anjo falou, Pedro, me segue. Assim Deus está falando conosco nesse dia. Me segue, Meliana. Me segue, meus irmãos. Me segue. Me segue, que eu tenho a salvação para vocês. Me segue, ô glória, que eu tenho a solução do seu problema. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E mais ele o fará. Me segue. Meu Deus, essa palavra é forte, Meliana. O anjo falou aqui.
me segue. Aqui em Atos 8, lança tua capa e me segue. Ei, irmãos, eu me lembro quando Pedro falou uma vez assim: Senhor, para onde que eu vou, Senhor? Que só o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Eita benção, né, irmãos? É forte, Meliana. Uma vez Pedro falou: Senhor, para onde é que eu vou? Que só o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. E aqui em Atos 12, 8 fala: pega a tua capa e me segue. Pega a tua capa e me segue. Ei, irmãos, seguir a Jesus tem que ter renúncia. Seguir a Jesus tem que ter coragem. Tem que largar a capa. Tem que ser uma nova criatura. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ficar, irmãos, aleluia, em cima do muro. Não podemos servir a dois senhores. Há de agradar um e desagradar o outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, quando Pedro, aleluia, Pedro, ele achou que era um sonho. Pedro achou que era uma visão, mas não era, o próprio anjo que estava ali com Pedro. Às vezes a gente sonha e achamos que é apenas um sonho, mas não. É um fato real que Deus está nos mostrando o que vai acontecer, Meliana. O que vai acontecer lá na frente. É assim que funciona. E às vezes nós não entendemos o que Deus quer nos mostrar, o que Deus quer falar conosco. Glória a Deus, aleluia. E daí então, meus amados irmãos da palavra do Senhor, aqui fala em Atos 12, 10. E quando passar a primeira, segunda guarda, chegar à porta de ferro que dá para a cidade atual, e lhe abriram por si, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Olha só, irmãos, quando o anjo estava com Pedro andando, as portas das prisões foram abertas sozinha. E o anjo do Senhor levou Pedro até um lugar seguro. Irmãos, Deus está falando conosco nesse dia. Enquanto você ficar com Jesus, você vai estar seguro. Enquanto você se encontrar com Cristo, vocês vão ficar seguros. Nada vai acontecer. Aleluia. Pode até tentar se levantar o inimigo, mas ele cai por terra. Ele cai por terra porque maior é o que está conosco. Maior que está conosco. E o anjo do Senhor, Meliana, levou Pedro até um lugar que o anjo se sentiu que era um lugar seguro, e livrou Pedro daquela prisão. Ei, irmãos, Deus está falando conosco nesta manhã, nesse dia. Eu quero te levar para um lugar seguro. O lugar seguro é o terceiro céu. A Bíblia diz: enquanto nós estivermos aqui nessa terra, irmãos, vamos ser perseguidos, caluniados, maltratados, mas não podemos desistir, porque a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Glória a Deus. Então,
Vamos continuar firme na presença do Senhor. Vamos continuar firme diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já temos aqui, irmão, acho que é 1 hora de live já, né, irmã Eliana? Se eu não me engano. Acho que é 1 hora de live já. Mas tá sendo bênção, né? Mas então, meus amados irmãos, da palavra do Senhor Jesus. Repetindo aqui em Atos 12, 11. E Pedro, tornando-se agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todo o que o povo dos judeus esperava. Irmão, Deus está falando nessa manhã para vocês. Eu vou te livrar. Eu vou te livrar. Assim como eu livrei Pedro da prisão. Assim como eu livrei, aleluia, assim como eu livrei Daniel das covas dos leões, assim como eu livrei Sedac, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, da fornalha ardente, assim eu vou livrar vocês também da mão dos filisteus, dos fariseus, dos caluniadores, dos falsos mestres. Rabaxéia de Camanácia. Assim como Deus foi na vida de Josué, aleluia, na vida de Moisés, Deus também é na nossa vida. Basta vocês continuar obedecendo a palavra do Senhor, seguindo em frente, seguir a Jesus. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, o que Ele te prometeu vai cumprir. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, aleluia. Glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas vai acontecer aquilo que Deus te prometeu. Vai acontecer. Tenha paciência, porque há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de crescer. Há tempo para todas as coisas, irmãos. E é por isso que Deus está falando conosco nesta manhã, nesse dia. Tenha paciência. Tenha fé. Que vai acontecer o milagre. Vai acontecer a mudança de vida. Vai acontecer libertação sobre tua casa, sobre tua família. Vai acontecer sim. Porque maior é o que está conosco. O inimigo se levantou de uma tal forma para poder desanimar Jó. Mas Jó não desistiu, irmã Eliana. Meus irmãos que estão nos assistindo nesse dia. Jó não desistiu. Ele permaneceu fiel. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, meus amados, eu vim da palavra do Senhor. O anjo livrou Pedro da prisão e da mão do inimigo, porque a igreja orava. O foco, a atenção desta live é essa: não desistir. Não desistir. Aqui fala, irmã Eliana, em Atos 12, versículo 5, fala assim. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração por ele a Deus. Entendeu, irmã Eliana? Pedro era guardado na prisão, mas a igreja levantava oração por Pedro.
Irmãos, continua levantando oração pela tua família, pela tua casa, pelo teu filho, pela tua família, por aquele que te persegue, que na hora certa, no momento certo, Deus vai fazer acontecer o milagre. Eita, louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus amados irmãos da palavra do Senhor. Então permaneça fiel a Deus. Continua buscando a presença de Deus. Deus ainda quer batizar com o Espírito Santo, irmã Eliana, meus irmãos, Ivanilda. Deus ainda quer batizar com o Espírito Santo. Deus quer usar a igreja. Deus quer usar os seus. Mas os vasos estão emborcados. Deus quer desemborcar os vasos para usar. Tem vaso que está sendo covarde. Tem vaso que está fugindo do chamado de Deus. Eu vou falar, Deus está me dando, eu vou falar. Tem pessoas, irmã Eliana, que tá fugindo igual o Jonas. Deus manda ir para Nínive e quer ir para Tarsis. Aí tem pessoas que não querem obedecer a Deus. Aí depois começa a passar uma grande luta. Começa a passar uma grande perseguição, uma grande afronta. Ah, tá difícil para mim, tô desempregada, a porta de emprego não quer abrir e tá acontecendo briga em casa, isso e aquilo. Sabe por quê? É porque vocês estão desobedientes a Deus, não querem ter compromisso com Deus. Deus está falando para vocês. Aleluia. Deus está falando, vai para Nínive, vem para minha presença, mas não quer. Quer ir para a bebedeira, quer ir para a festa, quer satisfazer os desejos carnais. Rabaia surecanarabacheia. E Deus está falando conosco nesse dia. Aleluia. Não se contaminar com as coisas deste mundo. Porque o céu e a terra passarão. E a palavra de Deus não há de passar. Rabaia surecanarabastébia. Interessante, Meliana, que por causa de Jonas, olha que mistério que Deus me deu aqui agora. Por causa de Jonas, estava no barco, indo para Tarsis. Por causa dele, todos que estavam a bordo do barco levaram a culpa. E começou a dar uma tempestade, o barco começava a afundar por causa de Jonas. Meu Deus do céu. Por causa de uma pessoa desobediente, a tua casa vai levar a culpa. É mistério, Meliana. Glória, glória, glória a Deus, aleluia, que mistério, né? Quer um exemplo, irmã Eliana? Ó, tô toda arrepiada aqui, ó. Tô me arrepiando todinho aqui, misericórdia. Quer um exemplo? Davi. Quando Davi, irmã Eliana, desobedeceu a Deus, Deus falou, Davi, vai pra guerra, Davi. Davi não quis ficar o quê? No palácio, quis ficar na mordomia. O que aconteceu? Ele viu da janela quem? Betseba. Rabassuremanacantarabasheia. Ele viu Betseba tomando um banho e cobiçou aquela mulher. Irmãos, é forte, né? E daí então veio o pecado. Daí então veio a desobediência. Daí então, o que aconteceu? Aconteceu que ela engravida e daí então Davi paga as consequências. O filho de Davi quis matar Davi e começou aquela bagunça. Irmão, já volta rapidinho, tá? Compartilha essa live, irmãos. Compartilha essa live, tá sendo bênção. Eita glória. Deixa eu abrir aqui a câmera novamente. É forte. É forte. Meliana, entendeu o mistério?
Então, por causa da desobediência de Davi, os filhos de Davi quiseram matar Davi. O filho de Davi quis matar Davi. O filho de Davi quis tomar o seu trono. Então virou uma bagunça na casa de Davi. Por quê? Estava tudo na casa, estava tudo no mesmo lugar. Assim também com Jonas. Estava no barco, dormindo tranquilamente. Aí começa uma grande tempestade, o mar agitado. Ô meu pastor Ederson, a paz do Senhor, meu pastor. Bem-vindo, homem de Deus. Ô glória. E daí então, meus irmãos, irmã Eliana, você está entendendo o mistério? Por causa da desobediência, Deus está chamando, faz minha obra, faz a minha vontade. Mas o povo quer ir para Tarsis. Oh glória. Irmãos, uma vez Samuel falou para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. Irmãos, quem está chegando aqui agora, irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, pastor Edson, os irmãos que se encontram aqui nessa live. O tema da live se encontra em Atos 12:11, que vos fala assim: E Pedro, tornando-se, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de todo o que o povo dos judeus esperava. Então, o tema é esse, que o anjo do Senhor livrou Pedro da mão de Herodes. Amém? E daí então, meus amados irmãos, da palavra do Senhor Jesus, porque não obedeceu ali Saul não quis obedecer a Deus. Samuel falou: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, tem pessoas que acham que pode fazer tudo, igual ali quando pegaram a arca do Senhor e levaram a arca do Senhor de qualquer maneira. Só quem poderia colocar a mão na arca só eram os sacerdotes, não os levitas. Mas a arca do Senhor tropeçou, caiu, ele estava no carro de boi, e a arca do Senhor caiu, e tal de Uzá, ele colocou a mão na arca e ele foi morto. Por quê? Tem coisas que nós não podemos colocar nossa mão, tem coisas que não podemos fazer, é para os pastores fazer, é para os levitas fazer. Mas a desobediência está crescendo no meio da igreja. Eu vou falar, Deus está me dando, eu vou falar. Irmãos, o mundo está entrando dentro da igreja. Os costumes mundanos, os costumes do Egito, meu pastor Edson, está entrando no meio da igreja. Agora para eles tudo é normal. Meu Deus do céu. Meu Deus. A Bíblia diz que Naamã, ele se encontrava no palácio e ali ele se encontrava com muita lepra sobre o seu corpo. Mas quando ele colocava a capa, as lepras escondia as lepras e ninguém via as lepras. Mesmo assim, no mundo de hoje, meu pastor Edson, muitas pessoas estão com terno, paletó, mas quando tira a capa, está igual Naamã. E Deus está falando, aleluia, se o Filho do Homem verdadeiramente vai os libertar, sereis livre. Então, se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livre, meus irmãos.
E daí então, irmãos, obrigado, meu pastor Pera Rosa. Daí, meus amados irmãos da palavra do Senhor Jesus, a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em quê? Em espírito e em verdade. Mas a Bíblia diz, por se multiplicar o quê? A iniquidade. O amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meus irmãos e ouvintes da palavra do Senhor Jesus. O Senhor fala, quem quer vir após mim, toma a tua cruz e siga. E siga. Deus está falando conosco nesta manhã. Siga-me. Siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vi um vídeo que uma igreja estava tatuando a sua mão, colocando um versículo de Mateus. Irmãos, Deus ele proíbe tatuagem, Deus proíbe muitas coisas, as pessoas estão despercebidas. Mas amém, não vou prolongar muito com esta live. Esta live está sendo gravada, amém? E em breve eu estarei reproduzindo novamente essa live. Foi uma benção essa live, foi benção de Deus. É, pastor, é verdade. A Bíblia diz, né, varão, que o amor de muitos, né, irão se esfriar, né? Então muitos se encontram servindo mais a criatura do que o Criador, né? Então o inimigo ele tá cegando o olho, a visão do povo, para que o povo não venha enxergar a verdade, para que o povo não venha enxergar a Jesus, as coisas de verdade. Mas a Bíblia diz também, né? O que teu olho não viu, o que teu ouvido não ouviu, o que chegou até teu coração, é aquilo que Deus ele preparou para nós. Amém? Irmãos, eu vou estar aqui levantando uma oração para poder estar encerrando essa live. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui se encontra aqui, irmãos, você está vendo aí, irmãos, é o nome da igreja, tá? Igreja Pentecostal, Tenda do Deus Vivo. E embaixo, irmãos, vocês vê, um R-Code, tá? É uma oferta missionária. Não tem valor específico, tá, irmãos? Você coloca o que Deus coloca em seu coração. Amém? Não sei se vocês conseguem ver esse R-Code, né? Você quiser tirar o print, tá, irmãos? Tira o print aí dessa live aí, desse R-Code aí. Se quiser abençoar, fique à vontade. Amém? Vou estar orando para poder encerrar essa live. Obrigado, meu pastor Edson. Obrigado pelas rosas. Obrigado. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, né? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, nesta manhã em Tua presença, muito obrigado por esta live, Senhor, por cada um que entrou, Senhor, nesta live, Pai, para poder ser abençoados, para poder ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, onde essa live for compartilhada, alcançada, que vidas possam ser libertas, meu Pai amado,
e o teu nome venha ser glorificado, Pai amado, e pessoas que estão fora da tua presença, desanimados, ó Pai, que eles possam voltar para a tua presença, que eles possam se reconciliar contigo, meu Pai amado, e fazer uma nova aliança, meu Pai querido, e que nesta manhã, meu Pai amado, permaneça conosco, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor Pai amado. Assim eu te peço e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.